Tudo bem, pessoal? Sou o professor Marquinhos, mais uma vez trabalhando com vocês a genética A, perdão, a biologia A, né? Genética, começando à frente de biologia A. E, pessoal de casa, tudo bem? Vou mandar um beijo aqui para a Josilene, a Fabiana Vidal e a Adri de Campina Grande, na Paraíba. O pessoal da Paraíba aí com a gente, tá certo? Obrigado por prestigiar as aulas aí, galera. Bom, galera, olha só. Seguinte, a gente vai hoje trabalhar a segunda lei de Mendel. A gente já trabalhou a primeira lei, já trabalhou heranças sexuais, a gente já trabalhou polialelismo, a gente já trabalhou herança sem dominância, né? E hoje, então, a gente vai começar a aula trabalhando a segunda lei de Mendel, tá? O que é a segunda lei de Mendel, tá? É quando a gente vai trabalhar duas ou mais características, né, simultaneamente. Até então, a gente trabalhou uma característica de cada vez, né? Pô, a primeira lei lá, a cor do olho, a cor da semente da ervilha, né? Então, a gente trabalhou sempre uma característica de cada vez. Agora, na segunda lei de Mendel, a gente vai trabalhar, tá, a herança de duas características ao mesmo tempo. Importante, tá? Vocês podem me falar em questões relacionadas à segunda lei de Mendel de segregação independente. O que isso quer dizer, cara? Olha só. Bom, a gente tem os nossos cromossomos, né? E esses cromossomos, a gente tem eles aos pares. Nós temos 46 cromossomos, que na verdade são 23 pares de cromossomos. Para cada par, veio um do pai e um da mãe, né? Um do pai no espermatozoide e um da mãe no óvulo, que a cegonha trouxe. Sabe como é que funciona a cegonha e tal, né? Beleza. Então, olha só. A gente tem lá o par 1 de cromossomos, cromossomo que veio do pai e um cromossomo que veio da mãe. Esses cromossomos são divididos em partes funcionais chamadas de genes. Beleza? Genes. Então, tu vai ter lá, o gene é um pedaço do cromossomo. Tem o gene da cor do olho, o gene da cor do cabelo, tal. Gene para cada característica nossa lá. Tá certo. Bom, quando a gente fala em segunda lei, a gente vai estar considerando uma segregação independente. Vamos supor que eu trabalhe dois genes, tá? Vamos supor que eu trabalhe o gene para a cor do olho e o gene para a cor do cabelo. Para eu trabalhar uma segunda lei de Mendel, eu vou trabalhar que o gene para a cor do olho está em um cromossomo, vamos supor que aqui é um azão, aqui é um azinho, e o gene que está definindo a cor do cabelo está em outro cromossomo, tá? No par 2, por exemplo. Aí aqui vai ter o gene B para a cor do cabelo, certo? A gente considera que os genes estão em cromossomos separados. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, se eles estivessem assim no mesmo cromossomo, a segunda lei não funcionaria pra gente. Tá certo? Beleza? Então a gente trabalha com a segregação independente. Genes em cromossomos diferentes. Fechou? Certo? Então tá bom. Galera, vamos lá então. Na segunda lei de Mendel, a gente, como eu falei pra vocês, trabalha duas características ao mesmo tempo. E ela é conhecida também como dihibridismo. Tá? Herança determinada por dois pares de alelos independentes que condicionam duas características diferentes. Tá? Pode falar, cara. Tá, a pergunta do nosso colega é o seguinte: por que uma criança pode nascer com cabelo louro? Às vezes acontece com o olho claro também, né? E aí vai trocando. Geralmente o que vai acontecer? Vai escurecer, né? Então, lembra que na primeira aula eu falei que as nossas características dependem, né? O fenótipo, a característica expressada, depende da ação do genótipo, a bagagem genética, mais o meio ambiente. Então o que acontece, cara? Efetivamente, para a cor do olho e cor do cabelo, é a quantidade de uma proteína chamada melanina que a gente produz. E claro, essa produção de melanina está condicionada a uma bagagem genética. Só que o sol, né, a ação solar estimula a produção de melanina na pele, nos olhos e no cabelo. Então o que acontece? Com o passar do tempo, né, a criança está, né, se expondo ao sol, isso estimula a produção de melanina. Aí o olho pode ficar um pouquinho mais escuro e o cabelo também. Entendeu? Então é a ação do meio, né, em cima do genótipo. Pessoal, ó, nós temos 4 fenótipos diferentes quando a gente trabalha duas características. Então a gente vai ter 4 fenótipos diferentes. Já vamos ver isso aqui, tá? Eles são encontrados em F2, tá? Vamos traduzir aqui para a gente ganhar tempo, tá? Vamos traduzir o que está colocado aqui nessa lâmina, nesse slide para vocês. Bom, o Mendel, aquele mesmo cara que trabalhou a primeira lei, né, cor de ervilha, ele resolveu então, né, formular a sua segunda lei de hibridismo, onde se trabalha duas características simultâneas, né? Ele observou então
uma das características que ele já tinha observado, que era a cor da semente, que pode ser amarela ou verde, lembra? Tem um gene, que é o gene V, que possui dois alelos, o Vzão e o Vzinho. O Vzão determina amarelo, perfeito? E o Vzinho determina verde. E o Vzão para amarelo é dominante. E aí tem um outro gene que determina outra característica, que ele resolveu analisar a textura da semente. A semente pode ser lisa ou pode ser rugosa. E ele então trabalhou o gene R, que tem dois alelos, o Rzão e o Rzinho. O alelo Rzão determina a semente lisa e é dominante sobre o alelo Rzinho, que determina a semente rugosa. Levando em consideração essas duas características, segundo a lei, duas características simultâneas, nós temos ervilhas que podem nascer amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verde e lisa, verde e rugoso. Então a gente tem 4 fenótipos possíveis. Tá certo? Muito bem. Nós já vimos aqui então que o alelo Vzão, né, tem o gene V com o alelo Vzão para amarelo e o Vzinho para verde. Vzão para amarelo é dominante. O gene R com o alelo Rzão para liso, o Rzinho para rugoso, o Rzão para liso é dominante. Numa geração parental, o Mendel então fez o cruzamento de um indivíduo que seja puro dominante com outro puro recessivo, tá? E então o cara é puro dominante na geração parental para as duas características. Como é que seria um puro dominante para as duas características aqui? Puro dominante, só tem dominante. Tá? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Beleza? Como é que seria um puro recessivo? Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pessoal, qual é o fenótipo do puro dominante? Amarelo e liso. E qual é o fenótipo do puro recessivo? Verde rugoso. Para ser verde rugoso tem que ser puro recessivo, né? Não tem outro jeito. Tá bom? Beleza. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui lá na primeira lei. Eu falei para vocês, né, que eu tenho olho escuro e se eu desse a informação de que a minha mãe tem olho claro, então eu sou azão azinho. Porque se a minha mãe tem olho claro, ela é azinho azinho, só pode me dar azinho. Tá? Se eu tenho olho escuro, eu tenho um azão. Então eu sou assim. Digam para mim, quantos gametas, para a cor do olho, né, levando em consideração a cor do olho, quantos gametas diferentes eu posso formar? Lembra que para formar gameta, eu vou dividir aqui. Então metade dos meus gametas vai ter, para a cor do olho, o alelo azão. A outra metade vai ter o alelo azinho. Quantos gametas diferentes eu formo? 2. 2. E se eu tivesse olho claro, azinho, azinho, quantos gametas diferentes eu ia formar? Um só? Meus gametas tudo ia ser azinho. Se eu fosse azão, azão, eu só ia ter um tipo de gameta também. Perfeito? Num gameta, você vai ter um gene para cada característica. Você tem 2 que tu recebe um do pai e um da mãe, um de cada gameta. Né? Então, num gameta, né, tu vai ter só um gene para cada característica. Pode falar, cara. Isso é uma falha. Tá? Não é uma falha. Existe uma coisa que vocês não aprendem, a gente não trabalha nos pré-vestibulares, porque não cai no vestibular, que é a penetrância de gene. Então, assim, o cara tem um olho castanho e um olho verde. Ele era para ter um olho castanho, só que no olho, na parte verde ali, o gene não trabalhou quanto deveria. Tá? Eu esqueci de repetir a pergunta. Você perguntou, né? O cara que tem um olho de uma cor e outro de outra. Então é assim. Tá? As células de um dos olhos, o gene não está trabalhando como deveria trabalhar. Certo? Beleza. Então olha só, galera. Para cada gameta, eu dou só um gene para cada característica. Certo? Então, vamos voltar aqui às nossas ervilhas. Tá? Esse indivíduo aqui, que é puro dominante, quantos gametas diferentes, a gente está levando em consideração duas características agora. Quantos gametas diferentes esse cara pode formar? 1. Como é que vai ser o gameta dele? Todos vão ser Vzão, Rzão. Não tem jeito, né? Ele só tem Vzão para doar para a cor da semente, só tem Rzão para doar para a textura de semente. Então, quantos gametas diferentes ele vai ter? Um só. E esse cara aqui, quantos gametas diferentes vai ter? Um só? Todos os gametas serão Vzinho, Rzinho. Fechou? Beleza. Olha só.
Aí, se eu faço o cruzamento de dois indivíduos da parental, eu vou gerar a minha filial 1, a minha F1. Então, na F1, os indivíduos serão todos 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Concordam comigo? Porque, ó, Vzão, um Vzinho daqui, Rzão com Rzinho daqui. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantos gametas esses caras aqui da geração F1 podem formar. Pessoal, ele não vai ter gametas que podem ser Vzão, Rzão? Ele não pode também ter gameta Vzão, Rzinho? Pode. Ele pode ter gameta Vzinho, Rzão também, não pode? E ele pode ter gameta Vzinho, Rzinho. Quantos gametas diferentes ele forma? 4. Então ele tem 4 possibilidades de gametas. Fechou? Beleza? Olha só. Só pra gente acabar esse assunto de formação de gameta aqui, tá? E se ele fosse assim, ó. Em vez de ele ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, heterozigoto para as duas características, ou seja, duplo heterozigoto, esse cara é duplo heterozigoto, certo? E se ele fosse assim, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, quantos gametas diferentes ele ia formar? Vê aqui, ó, 2 só, né? Vzão, Rzão ou Vzinho, Rzão. Perfeito? Ele só ia formar 2 gametas diferentes. Você tem que ficar atentos a isso. Beleza. Agora, eu gerei minha F1, né? Cruzando 2 caras da parental, os 2 da parental ali. Agora, como é que eu gero minha F2? Cruzando 2 da F1, certo? Beleza. Cruzo esse aqui com outro cara, que é assim, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Cara, para fazer esse cruzamento, tá? A gente tem uma estratégia, uma metodologia, que é a formação de um quadrinho, chamado de quadrinho de Punnett. Tá? Como é que funciona esse quadrinho? Olha só. Neste quadro, você vai fazer, né, 4 linhas, 4 colunas. E neste quadro aqui, ó, num eixo, né, lembra o eixo do Y, o eixo do X, certo? Num eixo, tu vai colocar os gametas de um indivíduo. Então eu quero cruzar esse indivíduo com esse aqui. Os dois são iguais. Então quantos gametas diferentes esse cara aqui forma? 4. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. E quantos gametas diferentes esse cara aqui forma? 4. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, certo? Tu bota num eixo os gametas de um cara, no outro eixo os gametas do outro, e tu faz os cruzamentos. Certo? Então vai dar, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse é uma possibilidade, né? Essa é uma possibilidade. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Entenderam? Tu monta o quadro, gametas aqui, gametas lá. Fechou. Pessoal, olha a quantidade de genótipos diferentes que eu vou ter. Tá vendo que é um absurdo aqui a quantidade de genótipos diferentes? Eles não vão perguntar para vocês quantos genótipos diferentes tem. É uma quantidade muito grande. Agora, sabe o que eles costumam perguntar? Quantos fenótipos diferentes a gente pode ter aqui? Então, pessoal, para falar de fenótipos diferentes, tá? Diga o seguinte. Quantos fenótipos diferentes dá para ter mesmo? 4. Eles vão querer saber a proporção de cada um. Então é o seguinte, ó. A gente tem 4 fenótipos possíveis. A gente tem fenótipo amarelo e liso. Para ser amarelo e liso, o cara tem que ser Vzão alguma coisa, certo? Rzão alguma coisa. Vamos ver quantos são assim. Para ser amarelo e rugoso, o cara tem que ser Vzão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Vamos ver quantos são assim. Para ser verde e liso, a ervilha tem que nascer Vzinho, Vzinho, Rzão alguma coisa. E para ser verde e rugoso, a ervilha tem que nascer, né? Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vamos ver a proporção desses. Faz o quadro e conta, cara. Tá? Quantos são Vzão alguma coisa e Rzão alguma coisa? 1, 2, 3, 4. 5, esse aqui não, né? 6, esse não. 7, 8, esse não. 9. Fechou. Então tenho 9 amarelos e lisos. Agora, amarelo e rugoso, né? Vzão alguma coisa, Rzinho, Rzinho.
1, 2, 3. Certo? Tá vendo? Ó? Vzão, alguma coisa, Rzinho é Rzinho. É o de baixo, né? 1, 2, 3 aqui. Né? Beleza. Então, 3. Agora, verdes e lisos. Né? Vzinho, Vzinho, Rzão, alguma coisa. Esses 3 aqui, ó. Fechou? 3. E aí, verde rugoso é só o último lá. Né? 1. Ou seja, eu tenho uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 terão as duas características dominantes. 3 vão ter uma característica dominante e uma recessiva. Outros 3 terão outra recessiva e outra dominante, né? Inverte. Tá? E dos dois, e 1 vai ter as duas recessivas. Tá bom? Precisa sempre montar o quadrinho? Cara, eu, inclusive, recomendo que, na maioria dos casos, se tu tem como evitar o quadrinho pode te confundir. Tem uma outra maneira de resolver isso. Vocês guardaram essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1? Beleza? Então tá. 9 com duas dominantes, 3 com uma dominante e uma excessiva e 1 com as duas excessivas. Qual é a outra maneira de resolver esse negócio? Faz assim, cara. Quer ver? Eu quero saber, cruzando dois indivíduos duplos heterozigotos aqui, ó. Tá? Cruzando um cara, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando eu falo um cara, você sabe que é uma ervilha, né? Beleza? Então tá. Tudo bem, ó. Eu vou cruzar dois caras assim, né? Duas ervilhas. E eu quero saber qual é a proporção, qual é a probabilidade de nascer amarela e rugosa. Certo? Quero saber qual é a probabilidade disso aqui acontecer. Cara, olha só. Trabalha as duas características em separado. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. O Vzão, né? O V é para cor e o R é para textura. Então vamos ver cor primeiro. Esse com esse. Fazendo o cruzamento não vai me dar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho, não é isso? Qual é a probabilidade, então, de nascer amarelo? 1, 2, 3 em 4. 3 quartos. 3 quartos é a probabilidade de nascer amarelo. Muito bem. Agora vamos ver qual é a probabilidade de nascer rugosa. Né? Então vamos ver o gene para textura. Não vai me dar aqui Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Não é isso que vai me dar? Qual é a probabilidade de nascer rugoso? 1 quarto. Então lembra da regra do E que a gente aprendeu lá na primeira aula? Eu quero saber qual é a probabilidade de nascer amarela e rugosa. Probabilidade de nascer amarela está aqui, é 3 quartos. Vezes probabilidade de nascer rugosa, 1 quarto. Como é que a gente faz? Multiplica o numerador e o denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Ou seja, a probabilidade disso aqui acontecer, de ser amarelo e rugosa, é 3 em 16. Não era 3 nos 16 que a gente tinha aqui? Fechou. Então tu não precisa montar o quadrinho. Ficou claro? Beleza? Não é mais rápido assim? Tá? E olha só, essa probabilidade, tá? 9 para 3 para 3 para 1, tá? Tem gente que até decora. Porque se o cara fala em cruzamento de dois duplos heterozigotos, não tem erro, cara. É 9 para 3 para 3 para 1. 9 terão duas características dominantes, 3 uma dominante e uma recessiva e 1 as duas recessivas. Agora, se o cruzamento não é entre dois duplos heterozigotos, se o cara te propõe um cruzamento assim, por exemplo, ó, cruzar uma ervilha que é... Deixa eu só dividir aqui pra gente se organizar um pouquinho. Ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Entendeu? A probabilidade já não vai mais ser 9 para 3 para 3 para 1. Mas tu calcula, eu quero saber a probabilidade de nascer daqui amarela e lisa. Calcula a probabilidade de ser amarela, calcula a probabilidade de ser lisa, né? E multiplica as duas. Mais fácil, né? Certo? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então tá. Olha só. Genealogias ou heredogramas. O que é isso? Isso é uma representação que a gente usa, tá, para fazer uma árvore genealógica, um estudo genético de alguma característica em alguma família. Que não necessariamente precisa ser de humanos, pode ser uma família de animais. Tá? Tu quer fazer, é isso aqui, alguns chamam de pedigree. O cara vai fazer o pedigree lá, né? A distribuição, né,
hereditária de uma raça lá de cães. Então, ter pedigree é ter o quê? Ter linhagem, né? Ah, é que o pai era campeão de não sei o quê e tal. Então, isso é alguns chamam de pedigree, tá? Bom, nessa genealogia ou heredograma, a gente vai ter alguns símbolos que a gente precisa entender aqui. Quadradinho vai representar indivíduos do sexo masculino. Bolinha, indivíduo do sexo feminino. Esse losango aqui, ele representa sexo indefinido. Tá? O que é o sexo indefinido? O cara já pensa besteira, né? Sexo indefinido é quando, por exemplo, né, minha bisavó lá, ela teve 14 irmãos. E aí ela não era das mais velhas, ela estava lá, né, sei lá, foi a 7ª, 8ª filha. E aí ela teve um irmão, né, que foi o primeiro ou o segundo que nasceu, que a mãe dela contou, né, que teve um bebê lá, o irmãozinho morreu com meses de idade, e ela não lembrava se era menino ou menina. E eu quero representar isso numa genealogia. Tá aqui o símbolo, se eu não sei se é homem ou mulher, sexo indefinido. Fechou? Beleza. Quando eu quero, né, indicar um número, é o primeiro filho do sexo masculino, é o quarto filho do sexo masculino, aí eu boto um númerozinho dentro. Tá bom? Beleza. Se eu estou trabalhando uma característica, por exemplo, estou trabalhando diabetes tipo 1, né? Que é congênita, estou trabalhando qualquer característica genética e eu quero indicar os indivíduos que têm a característica, eu uso este símbolo aqui, ó, o masculino e o feminino, pintadinho, né? Para indicar que é o cara que tem a característica. Certo? Às vezes, ao invés de pintado assim, aparece assim, galera, ó. Rachuradinho, escadinho. Tanto faz. Eu estou, né, representando o cara que tem a característica. Tá bom? Quando eu represento assim, ó, metade pintadinho e metade, né, branquinho, eu estou representando o indivíduo que é heterozigoto para aquele caráter. Certo? Beleza. Quando tem um risquinho aqui, eu estou falando de um cruzamento, um casamento. Tá? Um acasalamento. Certo? Agora tem uma coisa nova, os tempos são outros, né? Quando tem risquinho assim, ó, é um casamento extramarital. É o cara ou a mulher que pulou a cerca. Beleza? Sério? Tá? Casamento extramarital. Bom? Mr. Catra lá, né? Tem vários desses. Olha só. Quando tem um risquinho aqui, quer dizer que é um divórcio. Está representando um divórcio. Tá? Quando tem 2 risquinhos, é um acasalamento consanguíneo. Tá? O que é consanguíneo, cara? Entre indivíduos aparentados. Aí tem toda um misticismo por trás disso, né? Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte. Como boa parte das características indesejáveis são recessivas, se você tem um cruzamento, o legal da genética é que é romântico, né? Você tem um cruzamento. Então, quando você tem um cruzamento com um indivíduo aparentado, né, a probabilidade de ele ter o mesmo gene defeituoso é muito maior do que se você cruzar com um indivíduo que não é da tua família. Então, a probabilidade de falhas genéticas acontecerem, ela é maior. Só que não existe nada de místico por trás disso. Entenderam? É só uma questão de probabilidade. A probabilidade é bem maior. Tá? Beleza. Gêmeos monozigóticos, quando são gêmeos idênticos, né? Você faz assim, ó. É porque está faltando uma representação aqui nessa figura que eu peguei, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tá? Só para a gente entender isso direitinho ali, ó. Eu faço assim, ó. Quero representar um casamento com filhos, né? Então, tá aqui o casamento. Quadradinho, bolinha. Filhos. Então vamos supor que esse casal tem 3 filhos. Então tu bota aqui, ó. Né? Aqui, aqui e aqui. Beleza? Certo? Filhos. Né? Então, geralmente a gente posiciona o mais velho, né, os mais velhos da esquerda para a direita. Beleza? Agora, quando você representa assim, ó, vem do casal assim, né, 2 risquinhos saindo, o que acontece? Gêmeos. Quando é gêmeos monozigóticos, tu faz um risquinho aqui no meio, né? Gêmeos idênticos. Quando são gêmeos dizigóticos, você não está conseguindo ver, é isso? Isso, é univitelinos, ou monozigóticos, ou idênticos, que vem de uma placenta. Isso aí. Aí os de baixo é gêmeo fraterno. Daí tu não faz o risquinho aqui. Aqui até podia ser um menino e uma menina, né? Um homem e uma mulher. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então são os símbolos que a gente vai trabalhar aqui nas genealogias. Eu listei alguns exercícios para vocês, gente, não vai dar tempo de resolver todos, tá? Então esse arquivo vai estar disponível, o exercício está gabaritado, aí vocês podem tirar dúvidas depois aí, tá bom? Então olha só.
Vamos trabalhar alguns exercícios. Primeiro, considerando uma certa característica biológica determinada pelo par de genes, alelos azão e azinho, sendo o azão dominante sobre o azinho, podemos afirmar corretamente que 01. Dois indivíduos, um com genótipo azão-azão e outro com genótipo azão-azinho, têm fenótipos iguais com relação a esse caráter biológico. Se ele está falando para ti que o azão é dominante sobre o azinho, então o cara que é azão-azão tem o fenótipo, fenótipo igual ao azão-azinho. Certo? 01 está correta. 02. Do cruzamento de azão-azinho com azão-azinho, resultam descendentes de dois genótipos. Vamos fazer? Azão-azinho com azão-azinho. Vai dar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Quantos genótipos? 3. São 2 fenótipos, porque tem dominância, mas são 3 genótipos. Tá? Então 02 está errado. 04. Do cruzamento entre azão-azinho e azinho-azinho, resultam descendentes de 2 fenótipos em proporções iguais. Olha só. Azão-azinho com azinho-azinho. Vai dar metade azão-azinho e outra metade azinho-azinho. Certo? Então tá certo a 04. 08. Os genitores de um indivíduo, azinho-azinho, podem ter fenótipos diferentes entre si. Quem são os genitores? São os pais, né? Os pais. Então, um cara que é azinho-azinho, pode ter pais que tenham genótipos diferentes entre si? Pode. Não pode ser um dos pais azão-azinho e o outro azinho-azinho? Pode. Beleza. Então tá correto. 16, um indivíduo com um genótipo azão-azinho produz 2 tipos de gametas, em proporções iguais. Metade azão, metade azinho. Fechou. Tá bom? Questãozinha da Federal de Santa Catarina. Vamos para outra aqui, ó. Em uma planta conhecida como Maravilha, Mirabilis jalapa, há 3 tipos possíveis de coloração de pétalas das flores. Branca, vermelha e rosa. O que isso aqui já representa para vocês? O que vocês já podem pensar? Herança sem dominância, com dominância, né? Beleza. O cruzamento de plantas de flores brancas com plantas de flores vermelhas resulta em uma descendência com todas as plantas com flores rosa. Tá bom? Do cruzamento dessa F1, 2 plantas rosas, você obtém, né, plantas dos 3 tipos. Com base na informação acima, assinale a alternativa correta. Letra A. As plantas de flores brancas e vermelhas são certamente homozigotas? Sim, né? Porque não vai gerar o heterozigoto, que é o azão-azinho ali, que é rosa? Fechou. Tá bom? Então, a B. As plantas de flores rosa podem ser homozigotas ou heterozigotas? Nesse caso de herança sem dominância, rosa é heterozigoto e não tem jeito. Tá bom? Beleza. C. Flores brancas, vermelhas e rosa correspondem ao genótipo das plantas. É fenótipo, né? A cor é rosa, vermelha. É fenótipo. Genótipo é se ela é, nesse caso aqui, VB, VV. Né? Muito bem. D. A proporção encontrada na descendência da F1 é de uma planta de flor rosa, 2 plantas de flores brancas e uma planta de flor vermelha. Se eu cruzar 2 da F1, é isso que eu vou ter? É uma branca, 2 rosas e uma vermelha. Bom? E. Existem 3 alelos envolvidos na segregação desse caráter? São só 2, né? O alelo V e o B. Certo? Então só a correta mesmo. Vamos lá. 3. 3 fala de heredograma, tá vendo? Se os indivíduos 7 e 11, o 7 e o 11, beleza? Se casarem, a probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno é D. Vamos destrinchar isso aqui. Primeira coisa, cara. Ele está marcando um cara afetado por uma característica. Vamos ver se essa característica é dominante ou é recessiva. Como é que tu vê isso, cara? Testa. Testa. Se essa característica ela é recessiva, o cara que é recessivo, né, o cara que tem a característica aqui, ó, se ela é recessiva, o cara que tem a característica, ele é azinho-azinho, certo? Beleza? Então tá, então vamos testar se a característica é recessiva. Então esse cara azinho-azinho, esse cara azinho-azinho, tem filho normal e para ser normal é azão alguma coisa? Não dá, né? Então a característica tem que ser dominante. Logo, o cara que é pintadinho, ele é azão-azinho. Quem é pintadinho, ou melhor, quem é pintadinho, né? Ou é azão-azinho, ou é azão-azão. É dominante. E o cara que é branquinho é azinho-azinho. Certo? Beleza. Então vamos ver o seguinte, ó. O 7 e o 11. O 7 é filho desse casal aqui. Tá? Então ele é azão alguma coisa. Ele é azinho-azinho, perdão. Né? Ele é azinho-azinho. O 7, ele é azinho-azinho. Tá aqui. Azinho-azinho. Tá? O 11. Olha só, pessoal. Ele é azão alguma coisa.
Só que presta atenção, ele é azão alguma coisa porque a gente acabou de ver que a característica representada no heredograma ela é dominante. Então ele é azão alguma coisa porque ele está pintadinho. Eu sei que ele é azão alguma coisa porque ele está pintado. Só que a mãe dele é azinho, azinho. O que ela doou para ele? Azinho, né? Então o 11, né, é azão, azinho. Tá? Esse cruzamento vai dar crianças azão, azinho e vai dar crianças azinho, azinho. Concordam comigo? Muito bem. Ó, ele quer saber se existe a probabilidade de ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno. Pessoal, o avô materno é esse cara aqui. É o mesmo fenótipo? Ele falou? É, fenótipo. O avô materno é esse cara aqui. Ele é afetado. Então, olha só. Qual é deste cruzamento aqui? Qual é a probabilidade de o filho ser do fenótipo afetado? Azão alguma coisa? 1/2, não é 1/2? Beleza? É 1/2, tá certo? Então, resposta é 1/2, letra A. Fechou. Vamos acabar aqui essa última, tá? Tenho. Tá? Pera aí. Eu acho que eu tenho. Se eu conseguir voltar aqui. Oi? Ah, eu não sei. Tá, clico aqui? Tá, beleza. Fechou. Diga, cara. Ah, é verdade, eu não tentei para esse detalhe. Se é uma filha... Ó, não, tá certo, ele tá certo? Tá? Ele tá... Não, olha só. A probabilidade... Não, tá errado o gabarito, galera. Porque, ó, eu não atentei para aquele detalhe, é uma filha, tá? Sexo feminino, tá certo? É 1/4. É 1/2 a chance de ser azão, azinho. Vezes 1/2 a chance de ser menina, tá certo? É 1/4. Beleza? Correto, é 1/4. Tá? Obrigado pelo toque aí, cara. Eu tinha passado despercebido a palavra filha ali, tá bom? Muito bem. Vamos ver se a gente tem o tempo de fazer mais uma rapidinho. Tá? Os vários tipos de diabetes são hereditários, embora o distúrbio possa aparecer em crianças cujos pais são normais. Em algumas dessas formas, os sintomas podem ser evitados por meio de injeções diárias de insulina. O sintoma, tu não cura diabetes, mas tu evita o sintoma. Né? A administração de insulina aos diabéticos evitará que eles tenham filhos com esse distúrbio? Bom, se eu estou alterando o fenótipo é ter diabetes. Aí estou botando insulina. Estou alterando o fenótipo, né, de forma artificial. Eu vou evitar, então, que essas pessoas que tenham, né, diabetes e tomam insulina, que ela tenham filhos diabéticos? Não, né, cara? Óbvio que não. Eu não estou alterando, né, o genótipo. Não, aí essa história de escurecer a cor do olho, do cabelo, é a ação do sol, geralmente, né? O filho pode nascer com, mesmo escurecendo, o filho pode nascer com... Pode. Aí sim, tá? Mesmo escurecendo, se ele tem um gene para a cor do olho claro ou para, né, o cabelo claro, pode ter filhos com olho e cabelo claro, tá bom? Pessoal, tem os outros exercícios aqui, vocês podem dar uma olhadinha que nosso tempo acabou, tá certo? Obrigado mais uma vez.